Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estive pregando em um determinado lugar, e eu não vou citar nomes, questão de ética, e como sempre faço, eu detonei a doutrina da suposta prosperidade, fundamentado no seguinte argumento, de que João Batista precedeu o Cristo pregando arrependimento, e de que Jesus veio pregando arrependimento. Jesus foi e enviou-nos o Santo Espírito, e Pedro, cheio dele, pregou arrependimento. João Batista, como precursor de Jesus, pregou arrependimento, preparando o caminho do Senhor. Quando Jesus veio pregando arrependimento, não causou estranheza, porque o seu precursor já havia pregado arrependimento. Deus me chamou para ser preparador, pregoeiro do Senhor, não do anticristo. Os pregadores da suposta doutrina, da suposta prosperidade, da pseudo-prosperidade, eles estão preparando o caminho para o anticristo, gente. Quando o anticristo vier pregando essa suposta prosperidade, você imagina o que vai acontecer. As pessoas vão aceitar essa mensagem, porque os pregadores já estão inculcando na mensagem, na mente dos ouvintes. Então não seja preparador do reino de Satanás. Não prepare o caminho para o anticristo. Prepare o caminho para o Cristo. Quando eu estava pregando sobre isso, um irmão que eu considero muito, procurou-me no pós-culto e disse assim: por que você bate tanto contra a doutrina da prosperidade? Aí eu disse para ele alguns nãos, alguns motivos. Eu até brinquei com ele, eu disse: eu vou escrever um artigo com o seguinte tema: diga não aos pregadores da doutrina da prosperidade. Diga não à doutrina da suposta prosperidade. Gente como o jovem rico, que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. A pobreza de um jovem rico, a única coisa que ele tem é o dinheiro. E para mim não me estender demais nesse meu vídeo, eu vou apenas citar a vocês, aqueles que não gostam tanto de leitura. Se alguém quiser ler, você pode me procurar no WhatsApp, eu lhe mando por escrito o que eu vou ler agora para vocês, tá bom? Mas aqueles que não gostam tanto de, às vezes, ler, ou não tem tanto tempo, ou preferem que alguém leia audivelmente, então nesse vídeo eu vou ler para vocês, é muita coisa, e eu não posso explanar ponto a ponto, senão o vídeo se estenderá por demais. Então, aos pregadores da doutrina da prosperidade, primeiro, não a eles. Primeiro, não torne mais difícil o reino dos céus do que já o é. Não torne o acesso ao reino dos céus mais difícil do que já é. Olha o que disse Jesus, Marcos 10:23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Na verdade, Jesus disse que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, não é uma agulha mesmo. Agulha mesmo. Camelo mesmo. Mas então é impossível. Jesus disse que é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É difícil já entrar no reino dos céus. Não precisa você dificultar ainda mais o caminho. Mateus 11:12, Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora, é por força, é por violência que se apoderam dele o reino dos céus. Então já tem as suas dificuldades, e você não precisa dificultar ainda mais a vida dos nossos irmãos que estão tentando ir para lá. Então, pregador da doutrina da prosperidade, em nome de Jesus, não dificulte o caminho, não dificulte o acesso ao reino dos céus. Não dificulte ainda mais do que por natureza já é difícil. Verso 2. Não azede a vida das pessoas em seu redor. A doutrina da prosperidade azeda. Quer ver? Ouça o que diz Paulo. 1 Timóteo 6:9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação. Olha que azedo. E em laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína
e na perdição. Então, meu irmão, nem todo mundo. Se Deus, o Senhor, não fez de todos nós ricos, prósperos financeiramente falando, Deus sabe o que faz e sabe para quem dá. Então não azede, não amargue ainda mais a vida das pessoas. Nem todas as pessoas sabem lidar com isso. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor a ele, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviaram na fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então não adoeça as pessoas. Não amargue a vida das pessoas. Não azede a vida das pessoas. Sabe aquele adágio popular? Fico rico ou morro tentando? Tem muita gente que vai morrer tentando. Gente, já dizia Dalai Lama. Será que nós vamos perder para o Dalai Lama? Já dizia Dalai Lama que os homens perdem a saúde buscando riqueza. Depois perdem a riqueza procurando a saúde. É mais ou menos isso. 3. Não incentive a tolice. Jesus disse, Mateus 6,19, não ajunteis. Gente, Jesus está dizendo para não ajuntar. Para vós, tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, os consome. Isso é tolice. Porque tudo que você ajunta, a traça, a ferrugem, consumirá. Se você guarnecer bem, você será consumido. Se você enriquecer hoje, daqui a 100 anos, você não existirá. Você não estará vivo para usufruir dessa riqueza. Então não seja tolo. Continua o texto. Onde os ladrões minam, onde os ladrões roubam. Mas você quer ser rico para com Deus? Verso 20. Mas ajuntais para vós tesouros lá no céu. Porque aqui você não vive mais do que 100 anos. No céu é uma eternidade. Onde nem a traça, nem a ferrugem as consome. Os ladrões não minam, não roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, é aí que estará o teu coração. Então, se tu ajuntar tesouro aqui na terra e aqui estiver o teu tesouro, disse Jesus, ali estará o teu coração. E se o teu coração estiver aqui na terra, meu filho, o céu não existe para a tua vida. Então, em nome de Jesus, não incentive a tolice, é tolice. 25, do mesmo Mateus capítulo de número 6. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, que é a vez de comer, beber, quanto ao vosso corpo, que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não ajuntam, nem celeiros. Vosso Pai, ó glória celestial, as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Não seja tolo. A ansiedade é tola. O desejo desenfreado pela riqueza é tolice. Jesus disse, você não consegue aumentar 1 centímetro na tua estatura. Então não seja tolo, não seja besta, desculpe. Que mais? Porquanto não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, que havemos de beber, que haveremos de vestir. Sabe por quê? Porque isso é coisa de descrente. Verso 32. Pois destas coisas os gentios procuram. Então se você é gentil, se você é descrente, se você é incrédulo, procure essas coisas. Mas se você é crente, verso 33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E essas coisas são acréscimos, serão acrescentadas. 4 lugar, pregadores da prosperidade, não incite o egoísmo. Não incite nas pessoas esse mal do capitalismo, esse egoísmo desenfreado. Olha o que diz a Bíblia. Efésios 4:28, aquele que furtava não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Olha que interessante, é o paradoxo, é o avesso, é o oposto. Não roube, por quê? Porque no furtar você lesa alguém e se beneficia. Pelo contrário, trabalhe. Tá, mas trabalhe para quê? Para cultuar o seu umbigo? Para cultuar o seu ventre? Para dizer eu tenho, você não tem? Não. Não trabalhe, disse ele, para que tenha com que ajudar o necessitado. É melhor ajudar do que precisar de ajuda. É o que diz o texto. Então não seja, em nome de Jesus, egoísta. Isso não é uma justificativa para ser rico de modo que possa dar mais. Não é uma justificativa. Então eu vou trabalhar feito um truculento, ok? Obsessivamente,
para que eu possa enriquecer e dar mais. Não, não é isso. É um chamado de Deus para que você possa fazer mais e guardar menos. Esse é o chamado de Deus. Olha o que diz Lucas 12:33. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Sinceramente, o que os pregadores da doutrina da prosperidade falariam sobre esse texto? É interessante que tem... O problema da doutrina da prosperidade, gente, é justamente isso. Eles são partidaristas. Eles polarizam. Eles pegam textos isolados fora do seu contexto. Eu queria dar esse texto para os pregadores da doutrina da prosperidade pregar. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Eu queria ver o que eles iam dizer. 5. Não promova descontentamento. Não promova na igreja gente descontente, porque é isso que a doutrina da prosperidade tem promovido na igreja. Gente descontente, gente ingrata, gente insatisfeita. Olha o que diz Hebreus 13:5. Seja a vossa vida isenta da ganância, contentando-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Isso é, você tem ele. Se você tem ele, você não está só, não está desamparado. Se contente com isso. Você tem Deus, pronto. Você tem aquilo que dinheiro não compra, acabou. Você pode não ter tudo que deseja, mas tem tudo que precisa. Você tem Deus e pronto, acabou. Você tem o mais importante. Verso 6. De modo com que plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda. Ora, se você enriquecer e dispensar a ajuda de Deus, então o Senhor é quem me ajuda. Não temerei o que me fará o homem. 1 Timóteo 6:5. Disputas de homens corruptos, de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade, é fonte de lucro. Então, cuidando que a piedade é fonte de lucro, então a minha piedade não me gerará mais contentamento, mas o meu contentamento é a fonte do lucro. Então eu não pregarei mais pelo contentamento de fazer a obra de Deus, mas por causa da fonte de lucro. Então, em nome de Jesus, não promova gente descontentes. Olha o que diz o verso 7, 1 Timóteo 6:7. 6:6. E de fato é grande a fonte de lucro a piedade com o contentamento. 7. Porque nada trouxe para esse mundo, nada podemos daqui levar. Tende, porém, alimento e vestiário, estejais com isso contentes. 6. Não asfixie as pessoas. Não asfixie os teus ouvintes. Olha o que diz Lucas 8:14. A parte que caiu entre os espinhos. Lucas 8:11, a palavra de Deus é a semente, ok? Parábola do semeador. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados das riquezas, pelos desejos dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Então não asfixie as pessoas, porque elas não frutificam perfeitamente. Não asfixie as pessoas, porque elas estão entulhadas pelo desejo de enriquecer, entulhadas como estão, cheias do dinheiro, do dólar, do money, ok? Não encontra espaço algum para que entre e faça morada a palavra do bom Deus. Não asfixie as pessoas, não entulhe as pessoas. Pregador da suposta prosperidade. 7. Não iluda o teu auditório, prometendo que a Bíblia nunca prometeu, regalias, vida fácil. Jesus nunca prometeu isso. Sabe o que Jesus prometeu? Vamos lá. João 15:20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo mais do que o seu senhor. Foi isso que Jesus prometeu. Se a mim, disse ele, se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. É isso que ele prometeu. Perseguição. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. É isso que ele prometeu. 10:25. Basta aos discípulos de Mateus 10:25. Basta o seu discípulo ser como seu mestre, o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos que são domésticos. Atos 14:22. Confirmando as almas dos discípulos, exortando e perseverando na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Não iluda teu auditório. Não prometa o que a Bíblia nunca prometeu. É isso que a Bíblia promete. Que por muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus.
1 Pedro 4,12, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, não nos cause estranheza. Mas, verso 13, regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. 15. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Lembra? 1 Timóteo 2,4. Aquele que milita as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus, não deve se emaranhar com as coisas dessa vida. Pregue isso. 16. Mas se padece como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus. Glória a Deus. Deus é glorificado nisso. 2 Timóteo 3,12 foi que Jesus prometeu, e na verdade todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Que mais? Lucas 14,33, assim pois todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui possessões, não pode ser meu discípulo. Dinheiro é um excelente servo, é um péssimo senhor. Então, cuidado, pregador da doutrina da prosperidade. Sabe por quê? Não tente evitar, isentar a plateia do sofrimento. Eu destaquei aqui 6 virtudes do sofrimento. Só vou citá-las. Primeiro, o sofrimento aprofunda a fé e a santidade. Acredite nisso. O sofrimento me faz crer. Eu preciso crer por causa do sofrimento. E essa profundeza, porque o sofrimento não me afasta de Deus, me aproxima dele, é viabilizada pelo sofrimento. Então não pense você que você vai poder isentar o teu povo do sofrimento, porque o sofrimento aperfeiçoa a fé, aproxima da santidade. Segundo, o sofrimento faz o seu cálice crescer, isso é, o seu galardão. Terceiro, o sofrimento é o preço de encorajar os outros. Gente, o meu sofrimento encoraja aqueles que sofrem também. Foi o que disse Paulo lá em Filipenses 1, 12, 13, 14 a seguir. Ele disse, vendo os nossos irmãos que eu estava preso, se encorajaram, como quem diz, se eu preso anuncio, por que eles em liberdade não fazem mesmo? Então o sofrimento é o preço de encorajar os outros. Quarto, o sofrimento preenche o que falta nas aflições de Cristo. Colossenses 1, 24, cumpro no meu corpo, disse Paulo, o restante das aflições de Cristo. Quinto, sofrimento fortifica o mandamento missionário do ID. O sofrimento faz isso. Fortalece, fortifica esse mandamento, porque quando você vai, você não tem o que você tem antes de que você vá. Então o sofrimento te dá essas opções. Sexto e último, a supremacia de Cristo, ela é manifesta no sofrimento. Oitavo, pregador da prosperidade, não seja e nem faça discípulos gananciosos. 1 Coríntios 9, 9, pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quanto debulha, porventura está Deus cuidando dos bois? Ou 10, ou não os diz certamente por nós, com efeito é por amor de nós que está escrito, porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto. Ah, mas daí você está apoiando a doutrina da prosperidade. Calma, vamos lá. 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? 12, se outros participarem desse direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas é aqui que está. Lembra quando eu disse? O pregador da prosperidade ele é seletivo. Ele prega até aqui, mas aqui ele para. Então eu vou continuar a mensagem do pregador da doutrina da prosperidade. Mas nós nunca usamos desse direito. É direito? É meu direito. Mas não é porque é meu direito que eu devo usar desse direito, que eu devo valer-me dele. É meu direito, mas nós nunca usamos esse Paulo. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Sabe o que quer dizer? Todo pregador que tem top ganância, ele é um impedimento ao evangelho de Cristo. Ele é uma vergonha do evangelho. Ele diz, não me vergonho do evangelho, mas o evangelho diz, eu me vergonho de você. 1 Tessalonicenses 2 e 5. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com instintos, ou melhor dizendo, intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Atos 20, 33.
de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as do que estavam comigo. 35. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa bem mais aventurada é dar do que receber. Eu queria ver o que a turma da doutrina da prosperidade aprende sobre isso. Essa turma que só quer receber, Jesus disse que é melhor dar. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, Mateus 13,44, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus disse que encontrar Cristo como nosso tesouro torna todas as outras posses alegremente dispensáveis. Jesus está dizendo, quando eu encontro um tesouro maior que Jesus, os tesouros que tenho, eu dispenso alegremente, diferentemente do que fez o jovem rico, que nem dispensou e saiu triste. É isso que Jesus disse. Transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem, disse Jesus, e compra aquele campo. Eu não quero que os pregadores da prosperidade parem de chamar as pessoas à alegria máxima. Pelo contrário, eu suplico a eles que parem de encorajar as pessoas a buscarem sua alegria apenas em coisas materiais. Nós somos seres eternos e somente as coisas eternas nos suprirão por completo. Hebreus 10:34, termino agora. Pois não, só vós compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo, com alegria, aceitaste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor, ou glória, e permanente, eterna. Diga não aos pregadores da doutrina da prosperidade. Eu sei que tem muito a ser comentado sobre esses textos, mas eu não quero fazer isso e não posso fazer isso. Meu vídeo já alcançou 22 minutos. Mas o que eu tenho a dizer aos senhores, para terminar a minha fala, eu citei Bíblia, Bíblia e Bíblia, a fim de que ninguém acuse que são apenas pensamentos humanos, são pensamentos bíblicos. Nós temos a obrigatoriedade de ouvir a voz de Deus, ok? Lembra do que diz a Bíblia? Quem tem ouvidos, ouça, porque ele ainda está falando entre nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.